Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra. Estamos dando início hoje a mais um projeto de produção de conteúdos na área contábil e na área fiscal, o Bate-Bola Tributário, um bate-papo aqui que eu vou fazer com alguns profissionais da área contábil e fiscal que conseguiram sucesso nessas áreas, para mostrar para vocês que do lado de cá não existe nenhum super-homem, não existe ninguém que foi privilegiado, que nasceu grande, para que a gente possa conhecer um pouco da carreira, das vidas de profissionais que a gente admira. Então eu vou estar recebendo aqui para entrevistar vários profissionais de sucesso dentro da área contábil, dentro da área fiscal, para a gente saber um pouco da trajetória de cada um deles, da vida deles, de como é que a contabilidade passou a fazer parte das suas vidas, como é que eles conseguiram alcançar os resultados que eles têm hoje. E para a gente começar nesse episódio piloto desse novo projeto, a gente não poderia deixar de privilegiar e de convidar alguém tão especial como o professor Marcos Lima, que vai hoje compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória com todos vocês que acompanham aqui o nosso canal do YouTube, estão acompanhando também os conteúdos que a gente tem publicado nos Instagrams, no Facebook. Então, professor Marcos Lima, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Bate-Papo Tributário. Muito obrigado. Então, vamos lá, né? Vamos nós, então. Bom, professor, eu queria que você falasse primeiro aqui pra gente como era que era a sua vida antes da contabilidade. Bom, meu sonho, como todo garoto de 10 anos, era ser goleiro de futebol. Por sinal, era muito bom. O sonho é ser jogador de futebol, goleiro é só alguns. O que corrobora muito com o nosso bate-bola tributário, né? E certa vez eu estava indo para um treino, né, do Sub-13, e minha família não tinha dinheiro para pagar ônibus, para pagar o transporte público. Eu fui a pé e aí bateu na cabeça que eu precisava trabalhar, isso com 14 anos. E aí minha mãe conseguiu um projeto no Senac, e aí eu comecei a trabalhar nesse projeto, especificamente numa empresa de indústria de pão, no chão de fábrica. Então, ia lá, fazia empacotamento de pão, chão de fábrica, quente que nem presta, até que eles perceberam a minha vontade de trabalhar com números. E aí fui para a área administrativa. E aí, como foi lá, assim, isso tudo, você tinha 14 anos ainda, eu acredito que até chegar numa carreira profissional mais sólida, ainda teve um caminho bem longo. Mas... E aí, como é que era, assim? Aí na área administrativa, eu trabalhava especificamente separando orelha de nota, canhoto de nota. Então, foi quando eu tive o primeiro contato com alguma coisa relativamente a documento, processo administrativo. E vi que aquele negócio era muito bom. Mas ainda não conhecia nada, não conhecia absolutamente nada. Então, minha função era trabalhar administrativamente. Então, trabalhei lá por 2 anos e meio, até que eu saí, mas comecei a ter algum contato administrativo, então aquilo foi me vislumbrando, né? E abriu os olhos para poder entender que poderia existir um mercado profissional e poderia existir uma vida profissional, além mesmo de ser somente estudar. Então, ainda no segundo e no terceiro ano, comecei a desenvolver um aspecto profissional naquele sentido. Então, era o único aluno do primeiro e do segundo ensino médio que trabalhava e que ganhava o dinheiro próprio. Então, aquilo era muito bom porque você tinha uma independência financeira. Legal. E como é que a contabilidade chegou nessa história? Como é que conheceu a área contábil? Porque eu já falei isso, inclusive, nos podcasts. Ninguém, eu pelo menos não conheço, principalmente quem não tem pais contadores, uma mãe, um pai que olha para o filho e diz assim: eu quero que meu filho seja contador quando crescer e já vou apresentar para ele aqui o que é a contabilidade. Pelo contrário, eu vejo que alguns contadores fazem dizer que não querem isso para os seus filhos. Eu, pelo contrário, eu estou numa luta de doutrinamento lá em casa para ver se eu consigo convencer algum deles a ser contador. Os meus 2 filhos já nasceram com a calculadora HP. Mas aí a pergunta é: como é que você chegou a conhecer a contabilidade? Como é que você entrou na área contábil? Como é que ela começou a fazer parte da tua vida? Bom, depois de sair dessa empresa indústria de pão, eu fui atrás de outras oportunidades. Já estava no 3º ano e tudo. Até que eu consegui uma oportunidade numa venda de cartão de crédito. Antigamente você podia vender cartão de crédito. E aí conheci uma pessoa abordando, até que
eu abordei essa pessoa e fui contratado para a empresa dela, que fui então recepcionista desse escritório de informática. Fiquei lá por uns 2 anos, mas eu via que eu tinha uma proximidade muito grande com o contador da empresa. E aí fui entendendo, fui buscando entender o que é que ele falava, achava bonito e fui gostando daquela comunicação. Até que eu decidi, naquele momento, fazer contabilidade. Só que teve um marco muito forte ali, porque certa vez um cliente, lembro muito bem, ele me atendendo, eu atendendo ele disse: Marcos, o que é que você quer da sua vida? E assim, meus pais nunca me disseram: Marcos, você tem que fazer isso, isso e isso, não. Por uma mera necessidade mesmo. Então, a gente não tinha dinheiro, tinha que procurar uma forma de ter dinheiro. E aí, esse cliente me disse: Marcos, o que é que você quer na sua vida? Você quer ficar nesse lugar o resto da sua vida ou você quer evoluir? E aí eu disse: eu quero evoluir. Foi quando abri minha mente para fazer vestibular na Universidade Estadual do Ceará. E tentei 4 vezes até passar. Mas também não fiz particular porque eu não tinha dinheiro para poder pagar particular. E aí passei e entrei na universidade pública. Legal, então aí foi o começo da tua trajetória na contabilidade, só pra gente fazer então aqui uma linha do tempo. Você conheceu a contabilidade quando trabalhava lá nessa indústria de pães, estava lá ensacando os pães e já conheceu a área administrativa, na verdade, né? Aí foi para esse escritório de informática. Isso. Conheceu, começou a ter contato com o contador e chamou a atenção. Muita atenção. E esse cliente, ele também era professor da área contábil. Então ele abriu meus olhos nesse sentido também. Então foi quando eu me vislumbrei. É tão interessante que depois que eu entrei na faculdade, ele foi meu professor, que ele também não sabia que era eu. Eu cheguei para ele e disse, ele foi meu professor no 2º semestre, e aí foi muito emocionante e tal. Foi um negócio bem interessante. Legal. E a pessoa chegou pra ti e meteu uma real dessa na tua cara. Profetizando, ó, você vai ter que fazer isso. E aí aconteceu. Meteu a real e eu fui, meti as caras e estudei até passar na pública pra ser naquela universidade. E foi reprovado 4 vezes. Reprovado 4 vezes. E detalhe, todo castigo pra pobre é pouco, né? Na 4ª vez, eu ainda fiquei nos classificáveis. 26º. Foram chamados 28. Era exatamente a minha vaga. E aí entrei na Universidade Estadual. E como é que foi lá, durante a faculdade, conciliar o trabalho com a faculdade? Como é que foi? Foi muito difícil porque, primeiro, eu logo quis casar num começo de faculdade. Então isso foi bem, bem complicado. E eu não tinha não tinha recursos e tal. E aí foi quando eu conheci a Fortes, através do Zé Carlos Fortes, meu professor, lá no 2º semestre, e foi quando ele me ofereceu a oportunidade para ir para lá. E aí foi quando eu desenvolvi aspecto profissional logo no começo da faculdade, que isso é extremamente importante, e desenvolvimento juntamente com a parte acadêmica. E aí foi bem, bem interessante porque eu consegui aplicar aquilo que eu estava estudando na prática. Legal. Com certeza faz uma diferença muito grande. Total. Você conseguir ter a oportunidade de pelo menos tentar conciliar a teoria com a prática, visto que a gente sabe que muito do que a gente vê na parte teórica a gente não acaba colocando em prática muitas vezes, mas sem dúvidas ter a oportunidade de trabalhar em empresa de contabilidade, numa empresa grande como você trabalhou, é um diferencial. E durante assim, Marcos, essa tua trajetória dentro da contabilidade, porque hoje já se passaram muitos anos, a gente vai falar um pouco dos resultados que você alcançou hoje e tal, mas durante essa trajetória, quais foram assim, no teu ponto de vista, as dificuldades que mais te marcaram e que serviram assim de lições e de aprendizados que possam também servir para quem está nos assistindo aqui, que você possa dizer, olha, eu passei por isso, cheguei a pensar isso, mas o cenário inverteu, mudou. Eu costumo dizer que as dificuldades elas são divididas em 2 partes. A primeira parte sempre vai ser a financeira, né? O cara ganha pouco no começo, então sei lá, eu ganhava R$500, R$600 por mês, e já casado, tendo que sustentar uma família, obviamente eu não tinha filhos, mas tinha toda a responsabilidade, tinha saído da casa dos pais, tinha feito todo um planejamento, mas ainda assim ganhando pouco. E essa parte financeira, ela é a mais complicada, né? Foi quando então surgiram várias outras demandas, ainda pela mesma empresa, para se trabalhar de maneira extra.
Então fiz trabalhos de auditoria, fiz trabalhos de análise e várias coisas também na área fiscal. E aí foi o que me engrandeceu muito a nível de conhecimento. Esse é o principal ponto, dificuldade financeira, sem dúvida nenhuma. A segunda grande dificuldade é a dificuldade de tempo para estudar. Porque imagina só, você passa o dia todinho trabalhando, à noite tem aula, e aí você chega em casa e ainda tem que estudar, né? Ou seja, o tempo para estudar é muito difícil. As pessoas costumam dizer que não tem tempo para estudar. E se elas não têm tempo para estudar é porque há uma desorganização. E aí eu procurei fazer um cronograma e fazer sempre os estudos ou à noite e final de semana. Isso me deu uma evolução muito grande, significativa. E tudo aquilo que eu trabalhava, eu estudava, e tudo aquilo que eu tinha que estudar na faculdade, também estudava em casa. É óbvio que o cansaço era eterno, mas os frutos vieram depois. Mas a dificuldade financeira é o primeiro ponto, que é o grande, e é óbvio que isso só é reconhecido, só é resolvido ao longo do tempo. Você não resolve dificuldade financeira de imediato, né, porque eu vou ser assistente, quero ser diretor de uma vez. Isso não vai acontecer. E o outro problema era o intelectual. Eu tinha que abastecer o meu combustível intelectual. E só tinha uma forma, estudando. O que eu sempre aprendi, assim como eu estudava em escola pública, eu tinha que estudar por si só. Não ia depender da universidade, porque na faculdade não se aprendeu praticamente nada. Você não botava a mão na massa. Mas aí aliava a teoria à prática e conseguia entender muita coisa. Eu acho interessante você contando, né? Porque o cara disse assim, eu tinha dificuldade financeira e eu não tinha tempo para estudar. Só que elas são variáveis diretamente proporcionais, né? Quanto mais tempo eu estudo, mais tempo eu dedico a me preparar, me qualificar, mais eu vou ganhar. E muitas vezes a pessoa diz assim, eu estou com dificuldade financeira, não tenho tempo para estudar, então não vou estudar, não vou priorizar isso. Então o que ele está fazendo ali? Ele está praticamente assinando um atestado de que aquela dificuldade financeira vai perdurar por mais tempo. Ao invés de ele atacar aquela dificuldade, arranjando tempo para estudar, né? Como você disse, de noite, quando chegava da aula. Fazendo um cronograma, fazendo uma planilha de acompanhamento, ticando lá mesmo, raiz. Ó, estudei isso aqui, não estudei, vou acumular e vou estudar os dois ao mesmo tempo. Então, assim, a minha mãe sempre costuma dizer que eu tenho uma auto-necessidade de cobrança. Então, assim, se você não tiver uma cobrança por si só, ninguém vai lhe cobrar. Ninguém. A não ser a vida, né? Por resultados significativos. É bacana demais. Muita gente talvez não saiba que está nos assistindo. A gente, além de ser sócios nos cursos, nos treinamentos, a gente também é sócio de empresa de contabilidade. E aí, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria só fazer um comentário, porque eu lembro que eu conheci o Marcos tem uns 5 anos. E quando eu conheci o Marcos era um cara extremamente metódico. Ele era coordenador de contabilidade de uma empresa de contabilidade grande. Ele foi uma pessoa que me marcou muito quando eu o conheci pelo conhecimento técnico. Ele era um cara muito criterioso tecnicamente, mas ele também ainda tinha algumas visões muito engessadas do ambiente de negócios, né? E hoje o Marcos é outra pessoa, completamente diferente. E aí, Marcos, eu queria que você dissesse para quem não está nos assistindo, assim, como é que é a tua vida profissional hoje? Como é que é o Marcos hoje? Eu acho interessante dizer isso porque, assim, como eu disse, eu te conheci há 5 anos, eu já percebo uma mudança muito grande do Marcos de 5 anos atrás para o Marcos de agora. Eu fico imaginando a mudança do Marcos de quando tinha 14 anos, que queria ser goleiro, que é um goleiro mais ou menos. E quando joga contra mim, eu faço gol direto. Mas como é que é a tua vida profissional hoje em comparação ao que era antes? Como é que está a tua vida profissional hoje? Conta aí para o pessoal. Eu costumo dizer que o Felipe deu um lapso temporal interessante. Minha vida profissional antes de 2014 e pós 2014, que foi exatamente no momento em que nós nos conhecemos. Eu era um profissional altamente tecnocrata, burocrata, que buscava sempre alguma coisa para poder colocar dificuldade naquele processo. E hoje não. Hoje eu tenho uma visão muito mais macro da situação. Tenho ainda a visão minimalista da busca pela análise, né? Sou cri-cri, ainda sou muito cri-cri. Mas a minha visão de empreender é muito mais revolucionária e, assim, isso me satisfaz a cada dia. Então, hoje, o Marcos, como profissional, é técnico ao extremo, busca sempre ser fundamentado naquilo que se faz, mas também tem a percepção de gerenciar aquilo.
né? De gerir os números, de gerir possibilidades. E a estratégia que hoje eu adquiri experiência, principalmente com o Felipe, foi uma estratégia muito massa, que hoje eu consigo aplicar não só na parte técnica, mas na vida. Porque eu consigo gerir os problemas dentro de um aspecto bem estratégico. Então, hoje eu sou estratégico. Aí o Marcos hoje como profissional, sócio do Grupo Compliance, o que mais? Grupo Compliance, sócio... Só o pessoal cansar aí, só de ouvir. Sócio do Grupo Compliance, sócio da Qualifica Cursos em Santarém, professor do IPOG, praticamente que eu digo que exclusivo, né? Porque eu ministro mais aula em outra instituição. Hoje a gente trabalha especificamente com auditoria digital no Grupo Compliance, nós temos uma equipe boa com isso. E trabalhamos com vários cursos nesse sentido fiscal e contábil. E Marcos, nessa trajetória, eu hoje acredito que você seja bem realizado dentro da contabilidade. Queria até que você dissesse isso, pessoal. A contabilidade hoje, ela te realizou? Primeiro, a contabilidade para mim é linda, né? Então, esse é o meu jargão. E para mim, eu sou realizado com contabilidade e sou realizado enquanto professor. Costumo dizer que mesmo que eu não fosse da contabilidade, fosse de qualquer outra profissão, ainda assim eu seria professor. Então, eu também costumo dizer que sem contabilidade eu acho que com certeza eu entraria em depressão. Por quê? Porque isso é o meu gás, é o meu combustível de sobrevivência. Então, se você faz disso aquilo que lhe move, tudo aquilo que vem depois é uma mera consequência. Então, eu sou realizado porque, primeiramente, independentemente do resultado financeiro, eu amo aquilo que eu faço. Muito massa. E para chegar nesse nível de realização profissional enquanto contador, em uma época onde a gente vê muitos contadores reclamando da profissão, reclamando de aviltamento de honorários, reclamando da prostituição dos serviços, eu também me sinto realizado na área contábil e eu encontro muitos contadores que dizem isso, que se sentem realizados profissionalmente. E até fiz uma postagem recentemente do podcast e recebi alguns comentários lá, pessoal, professor, mas essa realidade aqui onde eu moro é diferente. Aí eu sempre digo nas minhas aulas, pessoal, aqui também tem contador frustrado, aqui também tem contador que quebra, aqui também tem contador que passa dificuldade, tem. Agora é aquele negócio, você não é refém do mercado, você é refém do seu posicionamento de mercado. Eu queria que você dissesse qual foi a importância de se qualificar, de estudar, até hoje mesmo, para esse resultado enquanto profissional, se sentir realizado com a contabilidade, se sentir realizado enquanto diretor de uma empresa de contabilidade, enquanto sócio de uma empresa de educação. Qual que é a importância da qualificação do estudo para isso? Bom, isso é muito importante, Felipe, que sempre que eu entro na sala de aula, em qualquer turma que eu chego, os alunos, eu faço a apresentação e, assim, depois de um vídeo que eu solto, eu pergunto, você ama o que faz? Bom, a partir do momento que a pessoa responde que não gosta do que faz, tudo se torna difícil. Porque existe lá um bloqueio mental, né? Então esse bloqueio mental é inevitável a chegar a um fracasso. É muito fácil. É óbvio que pode ser revertido. Então, primeiramente, eu amo o que eu faço. Então, se eu amo o que eu faço, tudo que eu vou fazer, eu preciso fazer com excelência. E estudar com excelência, buscar profundamente aquilo que eu tô fazendo, o que é que está me fundamentando. E isso me dá segurança. Agora, o que me dá mais orgulho é quando as pessoas em qualquer ambiente, seja no escritório, no ambiente profissional, seja na sala de aula, me fazem perguntas que eu vou responder fundamentadamente e aquela pessoa vai conseguir desenvolver com aquilo que eu respondi. A gente estava até conversando recentemente que eu estava com saudade de ser uma enciclopédia. Ou seja, de ser consultado. Que isso é extraordinário, porque você faz com que a vida do próximo seja transformada, né? Então, isso me dá um conforto muito grande de querer estudar mais, de querer buscar mais e de querer aplicar mais. Eu costumo dizer que, apesar de ser estrategista hoje, eu jamais vou sair da área técnica, porque ainda assim eu quero colocar a mão na massa, porque eu gosto daquilo. Então, se você gosta do que você está fazendo, você vai ser diferencial em qualquer lugar. Entretanto, na parte contábil, principalmente. Por que principalmente? Ora, porque muda toda hora, porque você tem legislação nova a qualquer momento, você tem layout de SPED mudando a qualquer momento. Então, se você não amar, você vai odiar, né? Então, eu tô ali com os meninos no escritório, e aí a gente manda um SPED fiscal, e o negócio funcionando, tudo batendo, tudo bonito, tá todo mundo comemorando.
Então, se você não transparece esse amor, você, sem dúvida nenhuma, não vai conseguir um sucesso. Muito bom. E assim, Marcos, o que o setor fiscal em si, representa hoje no teu dia a dia? Como é que é a rotina? Trabalha, faz setor fiscal na prática? Como é que funciona? Hoje, quase que todo o tempo é setor fiscal, né? A gente trabalha muito com recuperação de crédito, com aspectos tributários. Então, 90% do meu tempo hoje é tratando de normas tributárias. Hoje, representa um avanço significativo no ambiente tecnológico. Sem a tecnologia, nós não estaríamos aqui no momento que estamos. Então, hoje eu busco entender mais de tecnologia, estudar mais tecnologia para poder aplicar no ambiente fiscal, com integrações, com análises mais customizadas e, sem dúvida nenhuma, o fiscal tende a deixar de ser, pelo menos no nosso ambiente, tende a deixar de ser aquilo de execução. Hoje eu estou buscando mais com que a equipe faça análises mais minuciosas, que busque mais uma desenvoltura de entendimento do que propriamente de execução. E essa é a grande sacada. Hoje, nossas equipes estão mais envolvidas nas análises do que propriamente execução. Bom, pessoal, então eu acredito que o bate-papo tá bacana. Eu acredito que a gente tá, assim, dando para mostrar para vocês que, como eu disse no início, não tem super-heróis. O cara falou aqui para vocês, um cara que é admirado por muita gente, que dá aula em todo o Brasil, que é uma pessoa que tem muito conhecimento técnico, tá dizendo para vocês aqui que ele não nasceu assim, que ele teve que estudar, que ele teve que se aprimorar. Saiu do chão de fábrica. Saiu do chão de fábrica lá da padaria, não sei se era padaria, mas fazia pão, e para poder se tornar o profissional que ele é hoje, através do estudo, muitas vezes à noite, tarde da noite, muitas vezes no final de semana. Mas a gente precisa ir encerrando o bate-papo e eu queria que o Marcos deixasse aí as considerações finais para quem está acompanhando esse primeiro episódio do Bate-Bola Tributário. Muitos alunos chegaram já para mim, para você, muitas vezes acredito, e disseram assim: Marcos, um dia eu pensei em desistir, mas depois que eu assisti a sua aula ou a aula do Felipe Guerra, tudo mudou. Então eu espero que um bate-bola tributário desse seja também um divisor de águas para você. Que tudo mude naquela pegada de percepção. Eu tenho que vislumbrar, mas não esqueça, não vai mudar da noite para o dia, meu amigo. Só tem uma coisa, só depende de você. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente fazendo perguntas e já querem as respostas prontas, né? Já quer que a gente pegue no braço lá e diga onde é que tem que fazer. Não, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que dizer, tá ali, na lei tal, no vídeo tal, assista, entenda, funcione daquela forma para você conseguir aplicar. E essa é a ideia. Então, a mensagem final só depende de você, somente. Show de bola então, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria que você já deixasse o like aí nesse vídeo, deixasse aí o seu comentário sobre o que é que você achou desse primeiro bate-bola. Se você tem alguma sugestão para que a gente possa melhorar esse quadro, essa ideia. E dizer também para que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Não esquece de seguir o professor Marcos Lima lá no Instagram. Ele está postando conteúdos todas as semanas da área contábil. Todos os dias da área contábil. Então, não deixa de estar lá também acompanhando, beleza? Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço e até mais. Até mais.